Nesse momento, você está operando sob efeito de pânico ou euforia? Medo ou ganância? É a pergunta relevante que eu sempre faço, porque se você identificar esses dois sentimentos no mercado, certamente você vai se diferenciar da grande maioria das pessoas que perdem dinheiro. Meu nome é William, sou criador do canal Monetize Seu Dinheiro, e por aqui nós alinhamos análise técnica de sentimento do mercado de forma sincronizada para potencializar os nossos resultados. Hoje eu vou estar tentando fazer um vídeo aqui mais rápido possível. O mercado provavelmente você está vendo esse vídeo agora, está em pânico, o mercado está em pânico extremo. Na grande maioria das pessoas aí estão já cravando um fim de um ciclo, um fim de uma temporada de alta do Bitcoin. E o que nós vamos estar analisando hoje aqui é as possibilidades, se realmente chegamos ao final do ciclo ou se é apenas uma correção para trazer novas altas históricas ainda, quem sabe esse ano ou início do ano que vem. Então, sem mais enrolação e sem delongas, bora para a análise do vídeo de hoje. Então vamos começar aqui analisando o Bitcoin de uma maneira mais macro, trazendo para o tempo gráfico, um tempo gráfico de 3 meses. O tempo gráfico de 3 meses mostra que a tendência ainda continua intacta, a tendência de alta, e nada me diz que essa tendência chegou ao fim. Embora essa última vela aqui está engolfando a anterior e, teoricamente, aqui temos dois martelos invertidos, precisaríamos de ter muitas mais confirmações para dizer que, de fato, essa tendência foi revertida. Nós tivemos uma vela semelhante à que está tendo agora, de um martelo invertido, e o mês subsequente subiu muito forte, né? E então, por mais que essa daqui está engolfando a anterior, precisaria de mais indicadores técnicos e mais análises para entender e cravar que realmente aqui estaria chegando no fundo, num topo do ciclo. Lembrando que aqui ainda essa vela representa 3 meses e tem praticamente 2 meses ainda adiante, então é muito cedo para falar qualquer coisa sobre esse gráfico. No geral, gráfico tendência de alta, mensal, tendência de alta, totalmente saudável e bonita. Então, enquanto estiver acima dessas regiões, no mensal, inclusive acima daqui de 102 mil dólares, que foi o antigo topo, beirando o antigo topo que teve esse movimento, também está totalmente saudável, totalmente intacta a tendência. Se nós pegarmos aqui desde o do último movimento forte e traçarmos uma Fibonacci até o topo do ciclo, também estamos acima, praticamente 0,382 de Fibonacci, que é o primeiro ponto ali em que o preço tende a mostrar força, né? Ou não. Então, nesse caso, nós permanecemos todos esses meses aí lateralizando acima dessa região de Fibo que é importante e agora está perdendo momentaneamente. Lembrando que também estamos no início do mês, então tem muita coisa para acontecer. Então, tanto no mensal como no trimestral, está totalmente saudável o movimento. Trazer por tempos gráficos um pouco mais curtos, semanal, ao meu ver, não seria interessante começar a perder essas regiões, já tenho falado isso nos meus vídeos, não seria legal perder essas regiões aqui, que está perdendo agora, porque foi um antigo topo de um movimento e estava sendo um antigo fundo. Se perder essas regiões, pode trazer umas quedas mais fortes para o movimento, quem sabe vir retestar essa região aqui dos 98 mil dólares, ou até mesmo vir buscar o topo, a base desse canal aqui que tem se estabelecido desde 2023. Então, seria bem ruim começar a perder esses movimentos. Porém, estamos no início da semana ainda, né, terça-feira, e tem muita coisa para acontecer. Mas de cara eu já digo que não seria interessante perder essas regiões. Trazendo para o diário, para mim é onde a coisa não está legal, porque nós mostramos nas últimas quedas está tendo mais volume do valor vendedor que no valor comprador. Então, é nítido que realmente as quedas têm sido mais fortes que a subida, né, que a retomada do preço, e perder essa região que está perdendo agora, que conflui com o semanal, confluiria também perdendo as duas médias de 200 período, a simples e a exponencial. Perder essas duas médias no diário, certamente, é péssimo para a manutenção da alta no médio prazo aqui, e poderia trazer quedas mais significativas para o Bitcoin, quem sabe vir retestar essa base dessa cunha ascendente que tem seguido desde 2023. Então, quanto mais ela se aproxima dessa cunha, na região aqui atualmente seria, se não lateralizasse, mas seria na casa dos 90 mil dólares, né? Então, existe sim essa possibilidade. E quanto mais se aproxima dessa cunha, ao meu ver, também maior a probabilidade de perder e não segurar esse suporte. Porque se não conseguir, não tiver força para se manter acima dessa região, que foi uma região de maior liquidação da história, praticamente, do Bitcoin, se ele não conseguir se sustentar nessas regiões,
eu sinceramente não acredito que vai segurar nesse fundo, que é um pouco mais abaixo, ou até mesmo nesse. Então ficaria muito arriscado permanecer num movimento desse, em que perdesse um dos fundos mais importantes, né, onde houve mais liquidação na história do Bitcoin. Então, é um risco-retorno interessante, porque você está entrando em um trade próximo dessas bases aqui, em que o preço, todas as vezes que tocou nela, teve resultados significativos. Se fosse agora nessas regiões, voltasse a testar aqui, você teria um trade pelo menos de 35% em relação ao topo, né? Seria interessante, sim. Porém, você também está entrando disposto a, de repente, perder esse canal de alta que tem seguido e vir buscar as regiões inferiores aqui dos 75 mil dólares e um trade ali que seria uma porrada ali de 20% a menos. Então, seria interessante você ter um stop. Enfim, é necessário um gerenciamento de risco. No meu caso, eu já estou bem exposto no mercado desde dos finais dos ciclos anteriores e tenho comprado e recomprado e tenho feito um bom preço médio, então eu estou totalmente tranquilo e agora eu estou aproximadamente 30% de caixa e eu ficaria totalmente tranquilo em fazer novas realizações na casa dos 100 mil dólares ou de repente até um pouco abaixo, porque o meu preço médio estava na casa de uns 25 mil dólares que eu tenho comprado há muito tempo. Por isso que o objetivo, eu sempre digo que você tem que focar no longo prazo, esqueça o ruído momentâneo. A grande maioria das vezes as notícias são importantes para curto prazo, mas no longo prazo não mudam os fundamentos, então foca no longo prazo, muita cautela na alavancagem, foge dos gurus e se você focar nessa simples estratégia, ou fazendo um DCA inteligente, ou fazendo compras com RSI sobrecomprado no 12 horas, no 4 horas, até mesmo no diário, a grande maioria das vezes, esses simples movimentos, essas simples estratégias que você utiliza, já vai te dar bons resultados no médio e longo prazo. O problema é que a grande maioria das pessoas entra como um jogo de sorte, um jogo de azar e acaba alavancando demais e a maioria das vezes as pessoas não sobrevivem nem ao primeiro ciclo. Então, a proposta é essa, foca no longo prazo, foca nos fundamentos, que o resto é ruído momentâneo. Então, trazendo para o diário, esse é o problema que para mim é a maior questão, está abaixo das médias de 200 períodos, só que o dia ainda não terminou e precisaria de ter mais confirmações, né? Ao meu ver, o que seria péssimo é ver ele chegando nessas regiões que está agora, fazer um pivô e devolver, perdendo o fundo do movimento, fundo majoritário aqui de 102 mil dólares, aproximadamente, e perdendo fazendo um pivô e perdendo essas regiões com entrada de volume, com os indicadores de sentimento também ruim. Então, ao meu ver, isso seria péssimo para a manutenção da alta, mas ainda é cedo para falar. Volto a dizer, não existe nada ainda que diga que a tendência majoritária de alta está encerrada, que entramos em bear market. É que realmente o mensal ou até mesmo semanal, quando começa a corrigir, a porrada é forte. Se pegar desde o topo em que o movimento chegou, já corrigimos agora quase na casa de 20%, e tem a possibilidade sim de se continuar caindo e vir buscar a base dessa unha ascendente, de cair pelo menos 25%. Se nós pegarmos no mensal, se nós pegarmos no mensal, traçando a Fibonacci como eu já tracei, nota que se ele cair até as regiões de 95 mil dólares, 93 mil dólares, mais ou menos, ainda estaria numa tendência de alta intacta, segundo as retrações de Fibonacci. Então, é muito cedo para dizer que chegamos a um final de um ciclo. Embora é importante já fazer uma gestão de caixa, é importante ter caixa. Se você tem a opção de fazer realizações de lucro, faça, para nesses momentos de extremo pânico você ter condições psicológicas de estar comprando. Então, eu particularmente voltaria a comprar, eu gostaria de ver o movimento de maior pânico ainda. Eu gostaria de ver pelo menos o 4 horas em mais extremo, sobrevenda, ele todas as vezes que ele está chegando próximo do sobrevenda, ele já está dando uma agulhada novamente. Eu gostaria de ver ele em sobrevenda um pouco mais extremo, um movimento semelhante a esses aqui de trás que teve, semelhante a esse aqui, até mais do que esse aqui. Eu quero ver algo mais extremo, um pânico maior, um fim de ciclo, todo mundo cantando que chegamos ao final, que o Bitcoin vai voltar a 50 mil dólares. É os movimentos que eu mais gosto de estar me expondo. Então, enquanto eu não ver esse movimento ainda, eu continuo já exposto ao mercado e eu continuo também com o meu caixa ali de aproximadamente 30% para estar entrando no mercado, caso tenha uma queda mais significativa. No curto prazo, eu analisando o sentimento, eu não acho que está muito legal. Eu pego aqui no 4 horas, eu estou tendo uma pequena queda no preço nos últimos momentos, e o Open Interest não está caindo como caiu nesse movimento.
infelizmente ele está tendo uma pequena subida, nada muito significativo, mas está subindo. Então eu gostaria de ver um movimento ao contrário, o preço caindo juntamente com o Open Interest caindo, e não é o que está acontecendo. Na maioria das vezes o que acontece é o seguinte, o preço cai bastante assim com o Open Interest subindo, existe uma boa probabilidade de o preço voltar a subir e esse Open Interest cair, que mostra que basicamente o preço ele está num padrão de equilíbrio, padrão de acumulação, e o Open Interest está indo sempre contra o movimento eh, atual do preço. Então, isso mostra que o preço ele ainda está numa região de descoberta após uma queda muito forte, que foi 10 de outubro do Twitter do Trump. Eu consigo ver também os longs e shorts subindo, eu gostaria de ver eles caindo, está em 2,27 atualmente, para cada, 2,27 long para cada short, gostaria de ver os longs e shorts caindo, então eu ainda estou vendo as pessoas um pouco otimista com a queda, seria interessante eu ver um pânico maior, alinhado com o RSI sobrevendido, é, eu gostaria de ver o longs e short começando a cair, gostaria de ver o open interest caindo também no momento da queda, me deixaria mais confortável para eu estar entrando em um movimento aí de bottom fishing, né? Esse gráfico não está legal, ao meu ver também, esse indicador de sentimento também não está muito bonito. Eu estou vendo as sardinhas comprando muito, esse gráfico representa até a ordem de 1K, então mostra que elas estão comprando muito com toda essa queda, estão comprando muito e as grandes instituições continuam vendendo. Eu preciso de ver um movimento contrário, eu preciso ver as sardinhas começando a ficar pessimistas, semelhante ao que começou aqui, ó, começou a vender um pouquinho, mas voltaram a comprar. Nota que quando eles começam a vender um pouco, o preço até dá um respiro. As instituições comprando, porém, as instituições começaram a vender novamente, né, as grandes ordens acima de 100K começaram a vender e as sardinhas continuam ainda muito otimista. Todas as vezes que eu vi esse movimento, as sardinhas comprando, o preço não se sustenta. Eu preciso ver um movimento semelhante a esse aqui, ó. Vamos ver se eu consigo achar o mais rápido possível aqui para eu quero fazer um vídeo bem mais rápido hoje. Esse movimento aqui, 25 de junho. 25 de junho, nós vimos as sardinhas começando a vender, certo? E o preço, olha o que o preço fez. Ele saiu de uma região dos 97 mil dólares e veio para casa dos 125 mil dólares, praticamente foi o topo histórico. Subiu 26%. Eu quero ver esse movimento, eu quero ver as sardinhas com mais medo. E esse movimento aconteceu após uma queda forte. O preço caiu, o preço veio de umas quedas, e as sardinhas começaram a ficar com medo, acreditando que não ia se sustentar nessas regiões, talvez teria mais queda o preço, e começaram a vender. Quando elas começaram a vender, o preço começou a subir. Eu preciso ver esse movimento para eu me sentir mais confiante na retomada. É, para finalizar, tô acabando, essa, esse indicador, CoinGlass. CoinGlass é um indicador que eu acompanho muito, acho extremamente relevante, e ele me mostra as regiões aqui de liquidação. O preço já liquidou boa parte dos apostadores da alta da região no mapa de calor aqui, já liquidou muita gente, ainda tem algo significativo um pouco abaixo, até os fundos realmente ali dos 104 mil dólares, até um pouco abaixo dos 104 mil dólares, mas a grande maioria das pessoas que estavam apostando muito numa alta ali já foram liquidadas. Então, esse indicador ele serve para ver o tanto de pessoas que estão, possivelmente, segundo os dados, né, e as estatísticas, e o algoritmo dessa ferramenta do CoinGlass, ele me mostra a possibilidade das pessoas que serão liquidadas em alavancagem, em determinado movimento do preço. Então, ele já liquidou muita gente, quando caiu para essas regiões aqui, tinha muito mais, agora tem, basicamente, se você nota a diferença aqui dessa curva, do short para a curva do long, mostra que se o preço voltar a subir, pelo menos nas regiões aqui dos 116 mil dólares, ele já tem praticamente 3 bilhões de dólares em liquidação em alavancagem, né? Em até 100 vezes é alavancagem forte. Então, esse é um indicador que me mostra que existe sim a possibilidade de um short squeeze e estar iminente no movimento, porque as pessoas começam a entrar em muito pânico, o preço vai cair, os ursos voltam, começa a shortar forte o movimento de queda e é quando acontece um movimento conhecido como short squeeze. Ainda tem uma regiãozinha aqui para estar buscando mais liquidez abaixo, até um pouco abaixo aqui dos 103 mil dólares, mas existe muito mais liquidez na região acima. Então, é um momento em que faz sentido, sim, para quem tem caixa, para quem realizou bastante lucro, para quem tem a saúde mental, que não está muito exposto no mercado para estar fazendo compras, porque é nesses movimentos que você consegue estar fazendo bons resultados. Eu volto a dizer, eu como já estou posicionado, estou mais de 70%, estou 70% posicionado, eu já tenho umas posições que eu estou arrastando há um tempo, o meu estilo de investimento eu gosto de ver mais pânico no mercado e eu ainda acredito que tem mais espaço para pânico. Se o preço vir buscar essas regiões de 102 mil dólares ou até mesmo um pouco abaixo, começar a buscar essa liquidez,
forte que as pessoas estão começarem a dizer que, de fato, o preço do Bitcoin vai voltar aos 50K, que o preço do Bitcoin vai voltar à região ali dos 70K, é um momento que eu vou gostar de estar me expondo. Eu quero ver um RSI mais extremo, como eu já disse. Eu quero ver, de repente, as sardinhas mais desesperadas vendendo mais. Eu quero ver uma queda no Open Interest que não está havendo. Então, eu preciso de ter uma confluência de todos os meus, todo o meu setup para eu estar operando. Enquanto isso não acontecer, eu estou numa região confortável, em que, se for necessário eu ver que, de fato, o preço não está se sustentando nessas regiões e está começando a perder os fundos mais importantes, que é os US$ 102, perdendo as médias de 200 períodos do diário, eu posso realizar parte dos meus investimentos que eu tenho carregado de alguns anos, para, de repente, um movimento de extremo pânico, se o preço voltar à região dos US$ 90, US$ 90.000, eu poder estar fazendo compras, fazer um trade, ainda a favor da tendência majoritária, que é a do mensal, e a tendência do trimestral, que a tendência majoritária ainda é de alta nos tempos gráficos maiores, no trimestral e no mensal, certo? E até mesmo o semanal para, de fato, reverter essa tendência, a gente precisa ainda de uma confirmação, não temos ainda, a semana acabou de começar, então tem muita coisa que pode acontecer, mesmo porque o preço atingiu essas regiões em outros dias e mostrou força logo em seguida, então precisamos esperar a confirmação do dia, ver como é que vai fechar, e tem o semanal também, o que pode acontecer, tem muita água para rolar ainda essa semana. Então, cautela, não deixa o FOMO ou o FUD te pegar nesses momentos. Esses momentos é importante em que você tenha a mentalidade de investidor e, como eu sempre prego, use o pânico e a euforia ao seu favor, não de forma contra você. Eles estão em extremo pânico, segundo esse indicador, o indicador de medo e ganância. Então, todas as vezes, pelo menos nos últimos momentos, tivemos regiões importantes, tivemos regiões de oportunidade, que o preço chegou nessas regiões. Foi próximo ali do Twitter do Trump, 10 de outubro, tivemos boas oportunidades, depois de 7 de outubro. Então, atualmente, agora, 4 de novembro, nós estamos no nível mais baixo aí dos últimos meses, e na maioria das vezes, para não dizer todas, esse indicador ele representa oportunidade no mercado, porque ele identifica o pânico extremo no mercado e é a oportunidade de compra. Do mesmo jeito, quando ele está muito num padrão de ambição ou extrema ganância, representa a oportunidade para você estar realizando lucro ou experimentar um short mais arriscado, é claro, porque o preço tende a fazer o movimento contrário. Então, esse é um indicador que eu acompanho, é um indicador que para mim faz sentido, eu tenho acompanhado há alguns anos e para mim ele tem trazido bons resultados. Eu preciso de uma confluência, ele já está num padrão excelente, mas eu preciso de mais confluência dos meus indicadores. Essa é a vantagem de você ter um setup claro de operação, de investimento. Se você tiver um setup claro que você opera, você não vai deixar exatamente isso aqui que eu estou mostrando para vocês agora influenciar. Notícias. Notícias, elas são bom para o curto prazo, médio prazo, mas para o longo prazo não muda os fundamentos. Então você precisa ter uma estratégia clara, traçada, uma tática de investimento para você não deixar os movimentos aqui momentâneos, ruídos momentâneos, influenciar nas suas atitudes. Então, as notícias do mercado global, principalmente dos Estados Unidos, é importante, porém, você não pode deixar ela influenciar nos seus trades de uma maneira mais significativa, porque no curto prazo faz preço, mas no longo prazo não vai mudar os fundamentos, não vai mudar, não pode mudar a sua tese de investimento, a sua teoria de investimento. Porque, nota, se a inflação, fazendo um apanhado rápido aqui, se a inflação ela vem alta, existe o pânico, porque não vai haver corte de juros. Porém, se os mercados de trabalho vier abaixo, entra o medo da recessão. Se vier alto, entra o medo de não ter corte de juros, porque precisa de ter um aperto ali monetário ainda para ter um movimento contracionista, para a inflação cair. Então, nota que para todas as notícias existe uma narrativa. E para toda narrativa vai ter um viés do que as pessoas, grande maioria das pessoas acreditam ou até mesmo esperam. Então, é, de fato, o mercado ele é soberano e existe as interpretações analíticas e tal, mas o mercado ele é soberano e a maioria das vezes ele tende a ir para o lado que a maioria das pessoas não está acreditando. Então, as notícias são importantes, são relevantes, mas é por curto prazo. Por longo prazo não pode mudar a sua estratégia. Essa semana os dados do trabalho veio um pouco abaixo. Em tese, isso é bom para ter mais corte de juros. Porém, a narrativa
que se espalha é porque, sendo assim, o corte de juros não vai ser de uma forma genuína, vai ser uma forma mais obrigatória e isso no longo prazo vai aumentar a inflação. Então, se viessem bons os resultados de emprego, também existiria a narrativa que agora que o resultado veio bom, o Fed não é obrigado a cortar os juros. Então, basicamente, sempre vai ter a opção de ver o copo meio cheio ou meio vazio. E isso sempre vai estar causando volatilidade no preço no curto prazo. Mas no longo prazo, você tem que focar nos seus investimentos. No longo prazo, você tem que focar na sua teoria, na sua tese, que certamente, se você fazer isso, você vai conseguir ter resultados. Então, não deixa o FOMO ou o FUD te pegar no curto prazo, porque na maioria das vezes ele só é um simples ruído. Então, essa semana temos mais dados importantes. Hoje mesmo temos ofertas de emprego. Terça-feira, oferta de emprego. Na quarta-feira, temos outras variações do PMI. Tem o pedido de seguro-desemprego na quinta-feira. E o mais importante, o payroll não vamos ter por conta do apagão que teve nos Estados Unidos aí de notícias, né, de informações, que teve o shutdown, né, dos Estados Unidos. Então, os dados mais importantes aí, que é o payroll, não vai ter. Então, diante disso, o que eu tinha para passar para vocês é isso. Tentei fazer o vídeo o mais rápido possível. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um like, deixa suas dúvidas e críticas e sugestões nos comentários. Considere se inscrever no canal. O canal está começando agora e vai ser muito bom ter vocês aqui. Dá uma força para a gente aí que está produzindo conteúdo aí diariamente em meio ao pânico, à euforia. Então não deixe isso influenciar diretamente nos seus investimentos. Cautela nesses momentos. É extremamente importante ter cautela na alavancagem. Fuja dos gurus. Esse momento é um momento em que é necessário nós sabermos que o mercado é soberano e nós precisamos entender que ele não se movimenta da forma que nós queremos. Então é sempre importante você ter uma estratégia clara de venda e de compra. Então, se o preço cair, você está confortável por estar fazendo boas compras, e se o preço subir, você está ali pronto para fazer realizações parciais. Então, muita cautela na alavancagem nesse momento de indecisão. E obrigado por ter permanecido até aqui. A gente se vê no próximo vídeo.